Nesse vídeo eu vou te contar a minha percepção trabalhando aqui há mais de 4 anos, sendo dona da minha agência, as diferenças entre ter clientes brasileiros e ter clientes portugueses. Eu fiz uma publicação no Threads que ela bombou, então se você me vê olhando para o lado, eu vou pegar algumas dessas afirmações que eu fiz e explicar mais sobre elas aqui no vídeo, tá? A primeira, os clientes brasileiros fecham contrato mais rápido que os clientes portugueses. O que eu percebi baseado na minha experiência? Outras pessoas podem ter percepções diferentes. Os clientes portugueses hoje que eu tenho ativo na agência, eles fecharam comigo, gente, vocês vão ficar chocados. Depois de 1 ano e meio, 2 anos de conversa e de contato com a minha marca. Dos 3 clientes portugueses ativos que eu tenho hoje aqui na agência, já passaram alguns outros pela minha mão. 2 demoraram aí cerca de 1 ano e meio, 2 anos, e um demorou aí cerca de 2 meses depois que viu os meus vídeos no TikTok. Mas essa cliente em especial já investiu em tráfego há mais de 5 anos e chegou o momento de expandir o e-commerce e me contrataram. Mas foi um caso à parte. Os outros clientes que eu tive, os que estão inativos hoje em dia, demoraram muito mais tempo para fechar comigo um contrato. Ponto 2 diferente. Os brasileiros finalizam o contrato muito mais rápido e os portugueses ficam por muito mais tempo. Eu tô, entre aspas, generalizando a partir da minha experiência aqui com a agência, né? Que eu tive vários clientes e desses clientes, quem sai mais rápido, quem fecha mais rápido, é isso que eu tô trazendo para vocês. Os brasileiros, geralmente, ainda mais os que estão no Brasil, é uma coisa muito rápida. Eu até acredito que eles querem um resultado muito mais rápido, mesmo eu explicando em reunião que não é da noite para o dia, que precisa de tempo, que se a marca não está estabelecida é ainda pior, a gente ainda tem que ter mais tempo construindo essa marca. Já os portugueses ficam muito mais tempo. Os meus contratos com clientes portugueses duram aí no mínimo, 1 ano. De 6 meses a 1 ano, o mínimo, tá? O mínimo. E eles, quando contratam, talvez até porque demoram mais tempo para contratar, eles já passam para você a impressão e a perspectiva que vão ficar mais tempo. Tem clientes brasileiros que tá tudo dando certo, o conteúdo, ou então o tráfego pago, tá gerando ali resultados e da noite para o dia eles cancelam o contrato. Já o português não, ele fica mais tempo e você percebe que ele entende a importância daquilo a médio e longo prazo. Ele não chega me procurando para soluções mais rápidas. Lembrando, estou colocando aqui em contexto a maioria. Já tive clientes portugueses que duraram aí 1 mês, 2 meses, e eu dei tchau, praticamente convidei a pessoa a sair porque não deu certo, eu já contei em outros vídeos. Mas aqui eu estou pegando a questão da maioria, tá bom? Então, a maioria dos brasileiros, ainda mais que estão no Brasil, ficam ali 3 meses, 4 meses e saem porque eles não veem importância, não só importância, talvez eles não entendem que aquele investimento é a longo prazo e eles querem resultados mais imediatos. E já aconteceu também, aconteceu recentemente da cliente, tá com o restaurante cheio, tá bombando, não vou investir mais em tráfego porque o orgânico funciona muito bem. Então, acontece isso muito mais com clientes brasileiros que portugueses. Outro ponto, terceiro ponto, os brasileiros buscam o meu serviço porque não sabem como fazer ou fizeram e deu errado, né? Acontece muito isso de pessoas brasileiras me procurarem, elas sabem o que é o serviço, já viram muita coisa sobre isso na internet, elas já tentaram fazer e não deu certo. Já os clientes portugueses, na maioria das vezes, eles terceirizaram. É engraçado que eu tenho uma percepção assim que os portugueses eles me deixam trabalhar com mais liberdade. Você é a pessoa do marketing, nós queremos a sua opinião como pessoa do marketing. Já o meu público brasileiro, não são todos, tá? Mas eu estou falando aqui para vocês a maioria. Eles já são mais participativos a nível de eu estudei isso, eu entendo isso, eu quero fazer assim, eu escutei alguém e essa pessoa indicou fazer assim, ou então eles já tentaram fazer e já tem o jeito deles de fazerem. Então, eu sinto, mas isso aí tá bem meio a meio, tá? Tá bem meio a meio, tá mais ou menos todo mundo igual, mas eu sinto que eu tenho uma liberdade de trabalhar maior
com os meus clientes portugueses que os brasileiros. Lembrando que eu já tive cliente português muito difícil, que movia até ali o espaçamento de uma arte, a pessoa não tinha ali nenhuma formação em design gráfico, e ela entrava nisso, tá? Então, isso aí fica bem meio a meio, mas eu sinto que eu tenho essa liberdade maior, entre aspas, com os portugueses. Os clientes brasileiros que eu tenho aqui, principalmente os clientes do Brasil, existe uma pressão muito grande para fechar resultados mais rápido. Gente, eu falo em reunião, eu faço reunião falando que eu não prometo resultados rápidos. A pessoa me pergunta, mas e aí, quanto seria o fechamento? Olha, não tem como saber, somente fazendo a campanha. Eu falo tudo isso antes de fechar o contrato. E mesmo assim, a pessoa tem uma expectativa que aquilo em um mês e 2 meses vai virar da noite para o dia. Quem realmente sabe como funciona o marketing, como sabe, né, como funciona a comunicação, a gente entende que isso que você está construindo, ele vai gerar muito mais frutos a médio e longo prazo. Raramente. Eu nunca peguei um cliente aqui na agência que a gente, uau, ficou milionário da noite pro dia. Nunca, nunca. A única coisa que aconteceu foi que antes de abrir a minha agência, eu trabalhei com um contrato para um cliente no meio da pandemia que vendia botox, preenchimento, estava fechado, estava sem faturamento. Em um mês nós faturamos 40 mil reais. Mas aí foi um caso à parte que aquilo me deu um super up, assim, nossa, se eu fiz para aquele cliente, eu quero fazer para outros também. Mas foi um caso muito à parte. Na realidade, é muito a médio e longo prazo. Tem cliente que no primeiro mês que eu faço campanha, ele já vende. Mas mesmo assim, o vender não é nada mágico que o cara vai ficar milionário e você vai ganhar muito dinheiro da noite para o dia porque você deixou ele milionário. Pelo menos comigo, Gabriela, isso nunca aconteceu. Até mesmo porque eu trabalho com clientes que têm ali pequena, média empresa. Então, o investimento deles também é pequeno e médio investimento a nível de tráfego pago. E aí eu estava falando, né, que e é engraçado, existe uma diferença também de brasileiros que estão no Brasil e brasileiros que estão aqui em Portugal. Os meus clientes brasileiros que estão aqui em Portugal, eles são muito mais tranquilos para trabalhar. Eles geralmente entendem também esse processo a longo prazo. Mas assim, tem muitos, ainda mais o pequeno empreendedor, que ainda não consegue sustentar com o negócio quando ele chega nessa pressão e nessa necessidade de resultados mais rápidos. E eu percebi que é muito daquela pessoa que entende a importância do meu trabalho, mas ainda não consegue pagar por ele. Então ela precisa de resultado mais rápido possível para ela tirar daquele dinheiro e me pagar. É esse o plano que essas pessoas chegam. Já os clientes portugueses, eles entendem mais do processo e eles são mais pacientes. Eles veem aquilo como qualquer outra prestação de serviço que precisa de tempo. E eu percebi, não sei se foi só nos meus clientes, que eles já fazem isso antes de mim. Então, eles me contratam para terceirizar aquilo que eles não sabem fazer. Então, eles deixam muito aquilo ali na sua mão e eles entendem, né? Que é um processo que demora mais tempo. Eu já tive clientes, não foram portugueses, mas europeus, né? Um cliente alemão que, por mais que ele me pressionava muito para resultados, que ele precisava desses resultados da noite para o dia, ele ficou ali mais ou menos uns 7, 8 meses comigo, mesmo a gente não conseguindo tirar o e-commerce do zero, né? A gente não conseguia lucrar muito com esse e-commerce. Mesmo assim, ficou ali uns 8 meses. Isso no Brasil, com um cliente que não está vendendo, é impensável. Não aconteceu comigo até hoje, são mais aí, eu acho que 50 clientes atendidos ao longo desses 5 anos. Penúltimo ponto que eu também acho que faz muita diferença entre um e outro. Os clientes brasileiros que eu já atendi, eles consomem muito conteúdo, eles estão o tempo todo nas redes sociais e eu sinto que esses clientes eles ficam com uma sobrecarga mental ali de informação, de conteúdo, isso acaba paralisando. Já os clientes portugueses que eu atendi, eles de certa forma, eles consomem, eles sabem o que funciona ou não para o negócio deles, mas eu não sinto essa questão de tentar deixar muito quadrado porque viu isso, isso, aquilo.
Já aconteceu de portugueses trazerem o que viram de fora. Olha, eu vi fulano que faz assim, mas aí são estilos diferentes, são modos de trabalhar diferentes. Já aconteceu, mas isso acontece mais com os brasileiros que com os portugueses. E é importante você saber também que essa análise que eu estou fazendo, eu atendi uma quantidade menor de portugueses do que brasileiros, né? Os brasileiros ainda são a maioria. Mesmo sendo brasileiros que moram aqui, moram na Europa, eu atendo muito mais brasileiros que portugueses, mas já atendi uma quantidade boa de portugueses para conseguir ali analisar a diferença de comportamento aqui dentro da agência com a minha marca, com a percepção que eles têm da minha marca. Então, assim, eu tenho essa sensação que com os meus clientes portugueses eu tenho uma liberdade maior de trabalhar, mas já aconteceu o contrário também. E o último ponto, assim, a última diferença que eu vejo entre os meus clientes brasileiros e portugueses é que quando o brasileiro chega aqui para contratar os meus serviços, ele tem a queixa de que o negócio não está vendendo. É muito comum. Ah, o meu negócio não está vendendo, o meu negócio não está vendendo. Às vezes vem sim, tá? Não é que tá falido, ah, mas não está vendendo, eu estou tentando fazer isso, não está vendendo. Já os portugueses que chegaram até mim foi com o objetivo de escalar. Já estava vendendo e queria vender mais. Então, talvez a diferença crucial é que, nossa, isso só veio agora gravando esse vídeo, que os clientes brasileiros que eu atendi principalmente no Brasil eram pequenos empreendedores que ainda estavam estruturando o negócio. Gente, eu tô chocada. Isso veio falando em voz alta isso. Eram clientes pequenos que estavam estruturando o negócio, então tinha muito mais dificuldade de caixa. Já os portugueses que eu atendi, ali era o médio empreendedor. Então ele já tinha toda uma estrutura pronta, já tinha o fluxo correndo, ele veio me procurar para escalar, para melhorar algo, para conseguir tirar ainda mais do que já tiram. Eu queria saber de vocês, se você tem alguma dúvida sobre isso, que eu posso trazer mais vídeos sobre o mercado português, sobre como funciona os clientes portugueses que eu atendo, porque existe a diferença cultural muito grande, né, na maneira de comprar, de consumir conteúdo, de referências. Então, acredito que isso pode ajudar muita gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Segue esse canal, vai ter muitos outros conteúdos sobre esse universo do empreendedorismo aqui. Tem alguns temas muito legais que eu vou trazer para vocês. Um beijo e até!